Olá a todos e a todas. Eu sou o professor Telton Júnior e estou participando do processo seletivo do UPT Caetité para monitor da disciplina espanhol, que já trabalhei no projeto, no programa, e disciplina que ensino já há alguns anos. Eu optei, de acordo com o rol de conteúdos destacados no edital, presente de indicativo e presente de subjuntivo, para a gente verificar as diferenças entre esses modos verbais em espanhol. Vale ressaltar que eu estou trabalhando com o material do SAS, é um material muito bom, né? E de ensino fundamental. O presente de indicativo expressa ações habituais e para indicar o que ocorre no momento em que se fala, sendo que o presente de indicativo ele pode ocorrer com verbos regulares e com verbos irregulares. Quando é que nós sabemos se um verbo é regular ou irregular? Nós vamos conjugar o verbo. Nos verbos que são regulares, não há nenhum incidente, não há nenhuma irregularidade em nenhuma das pessoas. Eu, tu, ele, ella, nosotros, te, nosotros, vosotros e ustedes. Quer dizer, ao conjugar os verbos, a gente não nota nenhuma irregularidade. Não há nenhum incidente, não há nenhuma forma diferente para nenhuma das pessoas. Quando o verbo é irregular, a gente percebe pela conjugação que um deles é geralmente de primeira pessoa, o yo, que sou eu, há uma irregularidade, ou seja, uma forma diferente de conjugar das outras pessoas. A gente vai ver mais adiante. Ou seja, o presente do indicativo, a gente conjuga tendo em vista que os verbos podem ser regulares ou irregulares, e presente de subjuntivo é algo um pouco diferente. O presente do subjuntivo é uma ideia de dúvida, algo improvável que pode ocorrer ou não. Indica uma ação que pode ocorrer no presente, mas ele também dá a ideia de futuro. É isso que diferencia o presente de subjuntivo de presente de indicativo. Eu vou colocar falar alguns exemplos, porque a gente precisa conjugar os verbos para perceber onde está o que caracteriza o, o verbo conjugado no indicativo e no subjuntivo, tá? Quero começar pelo presente de indicativo. Nós, então, quando estudamos presente de indicativo, nós lembramos que existem três conjugações para os verbos. O verbo de primeira conjugação termina em AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Então, nós temos, por exemplo, o verbo estudar, que é estudiar. Comer e beber, que é o verbo viver. O verbo viver, ele é de segunda conjugação em português, mas é de terceira em espanhol, porque viver é beber. Então, vamos conjugar os verbos que estão no presente do indicativo. Eles têm sempre a mesma terminação. Eu estudio, tu estudias, ele estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiais, ellos estudian. Há uma regularidade, não há nenhum incidente. Então nós sabemos que o verbo estudar é um verbo regular. O verbo comer, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, vosotros comeis, ellos comem. E o verbo beber, eu vivo, tu vives, ele vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Então, temos aí os verbos que são regulares conjugados no presente do indicativo. Sempre para cada uma dessas conjugações há uma terminação muito específica, que pode ser aplicado aos outros verbos se eles estiverem no presente e se eles forem regulares. Quero destacar também os verbos, a conjugação dos verbos irregulares. A irregularidade desses verbos está na primeira pessoa. Por exemplo, o verbo de segunda conjugação poner, valer e salir. Sendo que poner e valer são de segunda conjugação porque termina em ER. E o verbo salir é um verbo de
terceira porque termina com IR. A irregularidade deles se encontra no yo, na primeira pessoa. O verbo poner, yo pongo, tú pones, él pone. Nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. O verbo valer, yo valgo, que em português seria eu valho, mas em espanhol você troca. Ao invés do LH do português, entra um G. Eu valgo, tu vales, ele vale. Nosotros valemos, vosotros valeis, ellos valen. Sendo que o plural, lembrando que o plural do espanhol é feito sempre com N e não com M, como é no português. O verbo salir, eu salgo, tu sales, ele sale. Nosotros salimos, vosotros salís, ellos salen. A gente percebe que no decorrer da conjugação dos verbos no presente do indicativo, se ele for irregular, há uma sequência pertinente, a uma sequência comum a todos, exceto a primeira pessoa. Então, eu propongo, eu valgo, eu salgo, eu calgo, caigo, que é o verbo cair, eles são irregulares, tá? Então, o que indica a irregularidade é só a primeira pessoa por conta do G. Spongo, valgo e salgo. Eles estão no presente do indicativo, porém eles são irregulares e observamos essa irregularidade na primeira pessoa, no yo, no eu. O próximo conteúdo é o presente do presente de subjuntivo, tá? Temos para a gente compreender, é necessário que a gente conjugue os verbos. Então, o material que eu estou colocando e fixar a terminação deles na tabela, tá? De conjugação. O verbo amar e o verbo vender. O verbo amar, de primeira conjugação. E o verbo vender é de segunda. Sendo que, para presente de subjuntivo, os verbos que são de segunda conjugação e terceira têm a mesma estrutura. Ok? Por exemplo, vamos conjugar o verbo amar no presente de subjuntivo. Expressa a ideia de dúvida ou também dá a ideia de algo que é feito no presente, realizado no presente, mas com matiz, com ideia de futuro. Eu ame, tu ames, ele ame. Nosotros amemos, vosotros améis, ellos amem. Se o verbo for vender, eu venda, tu vendas, ele venda. Nosotros vendamos, vosotros vendais, ellos vendam. O material do Sasso dá dois exemplos de verbos conjugados no presente do subjuntivo que nós vamos, que eu vou apontar aqui. Se eu digo quizá ellos viajem hoy por la noite, isso dá ideia, isso é algo que não está sendo feito, mas existe uma hipótese, tá? Pode ocorrer no presente, mas também tem ideia de futuro, ou também dá ideia de algo que não temos certeza, tá? Fica no campo subjuntivo, no campo da hipótese, tá? O subjuntivo é uma ideia de dúvida, algo improvável, pode ocorrer ou não, mas tem matiz de futuro, tem ideia de futuro. Por exemplo, quizá ellos viajem hoy por la noite. Eu não estou dizendo que eles vão viajar. Eu estou dizendo que talvez eles viajem hoje pela noite. O verbo viajem, que está aqui conjugando com ellos, dá a ideia de uma ação que pode ocorrer no futuro, mas está no presente subjuntivo, portanto. Quizá ellos viajem hoy por la noite. Talvez eles viajem hoje pela noite. Talvez viajem ou talvez não. Outro exemplo, espero que vendas tu casa pronto. Eu não estou dizendo que tu vais vender tua casa logo. Eu espero que tu vendas. Quer dizer, ficou no campo da hipótese. Quer dizer, tomara que você venda. Isso não é uma certeza. Espero que vendas tu casa pronto. Vendas está conjugado assim porque tem que conjugar com a segunda pessoa, que é tu. Eu estou me dirigindo a você. Eu venda, tu vendas. Muito obrigado a todos e um forte abraço.